Vamos ver hoje um pouco o TRIZ, que é uma ferramenta de criatividade para resolver conflitos técnicos de engenharia. Então, a TRIZ é a teoria da resolução de problemas inventivos, criado pelo Altshuler, onde ele estudou 400 mil patentes russas, ele era russo. Dessas 400 mil patentes, ele entendeu que existiam soluções de problemas ou de conflitos técnicos dentro destas patentes. Estudando essas 400 mil patentes, ele separou as 40 mil que ele achou que eram as mais inventivas, ou que ele chamou das patentes mais elegantes. E aí ele começou a ver que para os problemas do dia a dia, a gente poderia fazer uma similaridade de problemas que foram resolvidos quando alguém patenteou algum invento, alguma nova descoberta. Então, a similaridade de problemas e das soluções que foram abordadas. Com isso, ele construiu os chamados 40 princípios inventivos. Então, a Schuller estudou 400 mil patentes, destas ele separou as 40 mil que ele considerou mais inventivas ou mais elegantes e criou os chamados 40 princípios inventivos. E aqui tem alguns deles, segmentação, extração, enfim. Princípios genéricos que ele começou a fazer uma avaliação nessas patentes, partindo do seguinte proposto, que as patentes são soluções de problemas. Então ele foi associar estas soluções de problemas que estas patentes traziam para que a gente possa usar no dia a dia. E com isso ele criou os 40 princípios inventivos e as matrizes, ou a matriz, de parâmetros prejudicados pelos parâmetros a melhorar, que tem aí os 39 parâmetros, as linhas e as colunas são iguais. E com isso, ele mostrou que a gente pode usar esta metodologia para resolver conflitos técnicos de engenharia. Então, o TRIZ, que acabou sendo criado com base nesse estudo de anos do Altshuler, é uma abordagem tecnológica e sistemática para a criatividade. É um método para obter inovação de uma maneira sistematizada, causar intencionalmente a evolução dos sistemas tecnológicos, a evolução da engenharia, e trabalhar na eliminação de conflitos técnicos de engenharia. Então, o TRIZ é uma abordagem sistemática e as soluções mais poderosas que o Altshuler pegou nessas patentes que ele pesquisou utilizam um conjunto relativamente pequeno de princípios inventivos, na visão dele. E aí ele conseguiu condensar naqueles 40 princípios inventivos. O Altshuler observou que os mesmos princípios inventivos, eles se repetiam, eles eram usados repetidamente em setores diferentes, em aplicações diferentes, para resolver problemas similares. E muitas vezes com um espaçamento na linha do tempo grande. E aí, com base nesse conceito, ele foi desenvolvendo a técnica do TRIZ, ou da teoria da resolução de problemas inventivos. Que basicamente é a gente fazer uma análise dos 39 parâmetros técnicos a serem melhorados versus os mesmos 39 parâmetros técnicos que estão sendo prejudicados com base nesse conflito técnico. E aí tem a relação desses 39 parâmetros técnicos. Então aqui só para a gente ter uma ideia, peso de um objeto móvel, peso de objeto estacionário, comprimento móvel estacionário, área, volume, em geral dados voltados à física ou à engenharia, velocidade, força, tensão e assim vai. Com base nesse estudo, ele criou os chamados 40 princípios inventivos.
E aqui tem a lista desses 40 princípios inventivos, onde nós temos aqui segmentação, extração, separação, quantidade localizada, assimetria e assim vai. Então ele foi formando este método para que a gente possa usar como impulso criativo para os times de trabalho. Numa visão geral do TRIZ, nós temos aqui, a partir de um problema específico, nós vamos, com base nessas matrizes do Altshuler, chegar em um problema parecido, um problema similar. Aí nós vamos buscar soluções universais para esse problema similar, para depois focarmos na nossa solução específica. Então, com base em soluções universais, nós vamos buscar uma solução específica para o nosso problema. A matriz do Altshuler ela vai funcionar com aqueles 39 parâmetros. Então, os parâmetros a serem melhorados versus os parâmetros prejudicados, que são os mesmos 39 nas colunas e nas linhas. E aí, com base na análise do cruzamento de linhas e colunas, nós vamos buscar, dentro daqueles 40 princípios inventivos, os princípios de soluções sugeridas por estas patentes estudadas e que já foram trabalhadas, né? Então nós vamos partir desta matriz, que é uma matriz 39 colunas por 39 linhas, onde aqui notem a sequência, esses 39 colunas são as mesmas 39 linhas. Então aqui tem um peso de objeto móvel e aqui também. Por isso aqui está fechado, porque ele contra ele mesmo. E aí, com o cruzamento destas informações ou desta análise, esses números aqui dentro, por exemplo, o comprimento de um objeto estacionário, se é o parâmetro que temos que melhorar, e o peso de objeto estacionário é o parâmetro prejudicado, o Altshuler nos dá a dica que, se formos dentro daqueles 40 princípios inventivos, se olharmos o princípio 35, 28, 40 e o 29, a gente tem uma chance muito grande de achar pelo menos dicas para a solução daquele problema, daquele conflito técnico. Aqui, de uma forma estruturada, as etapas do TRIZ, a gente costuma dividir o TRIZ em 6 etapas. Então, numa primeira etapa, nós vamos analisar as funções que estão em jogo com aquele problema que nós temos. Então, descrever as funções, os sistemas, os subsistemas. Depois vamos para uma etapa 2, para identificar as contradições entre essas funções, que são os conflitos técnicos. Na terceira etapa, identificar os parâmetros a serem melhorados e os parâmetros que estão sendo prejudicados, para entrarmos naquela matriz do Altshuler. Então aqui nós teríamos os parâmetros a melhorar e os parâmetros prejudicados para definirmos os princípios inventivos que devemos avaliar. Depois, numa etapa 4, identificar esses princípios inventivos na matriz Altshuler, como eu mostrei agora. A quinta etapa, listar as soluções universais pelos princípios inventivos. E a etapa 6, focar no nosso problema. Então, com base em soluções universais, trabalhar a criatividade e gerar novos conceitos para o nosso produto para poder resolver ou para não cairmos mais naquele conflito técnico. Vamos ver como é que essa matriz funciona. Então, o que nós vamos trabalhar vão ser as chamadas matrizes do TRIZ. E essas matrizes é que vão nos dar a dica para a solução do problema. Então, nós vamos identificar primeiro quais são os parâmetros prejudicados e os parâmetros a melhorar. Então, o trabalho do TRIZ, junto com o time de solução do problema, nós vamos discutir isto e, olhando para esta matriz, então, uma matriz com 39 linhas e 39 colunas,
que é a matriz dos parâmetros, onde nós temos que identificar os parâmetros que estão sendo prejudicados e os parâmetros que precisam ser melhorados. Identificando estes parâmetros, no cruzamento entre linhas e colunas, na ordem que está aqui, parâmetros prejudicados e parâmetros a serem melhorados, lembrando que os 39 são os mesmos nas linhas e colunas, com a mesma ordem. Aqui vai até o 39, que é a produtividade ou capacidade, e o 39 na coluna também vai chegar no mesmo produtividade ou capacidade. É uma matriz 39 por 39. E no cruzamento desta análise de parâmetros a melhorar versus parâmetros prejudicados, nós vamos encontrar os princípios inventivos que teriam dicas para a gente procurar a solução que queremos. Então, com base nesses números que aparecem aqui no cruzamento de linhas e colunas, nós vamos buscar aqui, por exemplo, se for o parâmetro a melhorar o comprimento de um objeto móvel e o parâmetro prejudicado é a velocidade desse objeto, por exemplo, aqui aparecem os princípios 13, 4 e 8. Então a gente teria que ir lá no princípio 13, por exemplo. Ao princípio 13, faça o inverso, faça a inversão. Então é discutir com o time. Tem alguma situação que eu posso inverter alguma coisa para encontrar uma solução ou para sair deste conflito técnico? E também, aqui tem uma outra matriz que a gente trabalha, onde tem algum desdobramento desses conceitos e exemplos para nos ajudar a até interpretar tudo isso, toda esta aplicação desse trabalho que o Altshuler desenvolveu. Então, basicamente, o TRIZ é esse trabalho dentro desta matriz. E aí nós temos aqui, no cruzamento entre linhas e colunas, as dicas sobre os princípios inventivos que nós deveríamos trabalhar para achar uma solução do nosso problema, do nosso conflito técnico, lembrando que com base em algo que alguém já pensou no passado e patenteou a ideia de tão boa que ela era ou de tão inovadora que ela era. E aí a gente, de uma forma estruturada, a gente vai trabalhar com essas 6 etapas para a montagem desses trabalhos ou dessas análises do TRIZ, da teoria da resolução de problemas inventivos. Aqui temos um exemplo para ilustrar esta utilização, esta aplicação do TRIZ. Então aqui é um caso de um conector elétrico que tem contato com uma linha de combustível. Então ele é formado de uma parte plástica, uma carcaça plástica e terminais metálicos para poder transmitir aí a corrente elétrica, para fazer esta função do conector elétrico. Então a primeira etapa seria a gente pensar ou discutir as funções dos sistemas e os subsistemas. Então aqui o que nós temos como funções? Dos terminais metálicos, eles precisam transmitir o sinal elétrico, transmitir a corrente elétrica e isolar o contato com o combustível, para não corroer esse material metálico aí do terminal. E tem também uma carcaça plástica em volta desses terminais, que tem como funções principais isolar os terminais do combustível, então fazer essa isolação, e alojar o terminal. Então a etapa 1 é pensar em funções, descrever funções, discutir funções. No caso real, a gente vai desdobrando essas funções, mas a gente foca as funções primárias, as funções principais, e assim nós vamos entendendo como as coisas funcionam. Aí passamos para a etapa 2, é a identificação das contradições entre as funções, que são os nossos conflitos técnicos. Então, nesse caso, qual foi o conflito técnico que apareceu quando isso foi desenvolvido? A parte plástica, a carcaça plástica incha pela ação do combustível,
provocando folga entre carcaça e terminais. Desta forma, o combustível, o líquido entra, então permite a entrada do líquido, do combustível, nos terminais, o que vai provocando aí a corrosão desses contatos, né? E por que isso? Por causa do coeficiente de expansão térmico ser diferente entre plástico e metal. Causas: o plástico e metal têm diferentes coeficientes de dilatação, o plástico absorve o combustível e incha e se deforma. Terminais são sensíveis ao ataque químico do combustível. O efeito: os terminais são corroídos pela ação do combustível. Então aqui chegamos num conflito técnico. Carcaça incha pela ação do combustível e aí perde-se a vedação dos terminais metálicos e os terminais metálicos vão se deteriorar. Etapa 3. Identificar os parâmetros a serem melhorados e os parâmetros prejudicados para a gente poder entrar naquela planilha, naquela tabela de 39 linhas por 39 colunas, que são esses 39 parâmetros. E aí o que nós temos que fazer é separar ou identificar os parâmetros a serem melhorados e os parâmetros prejudicados. Nesse caso, a análise do time foi: parâmetro a ser melhorado. Combustível ataca quimicamente os terminais. Uma solução convencional, o que seria? Trocar o material dos terminais para que ele resista a esse ataque químico do combustível. Então, num primeiro momento, a engenharia pensou em sair por aqui para resolver esse conflito técnico, esse problema. Só que aí, o que acontecia? Qual era o parâmetro prejudicado com esta solução convencional? Teria uma elevação de custo significativa, mas também uma variação do volume da carcaça, né? Então, mesmo que a gente protegesse os terminais, eu teria esta variação de volume da parte plástica, que é o parâmetro que estaria sendo prejudicado. Aí nós vamos para a etapa 4, que é identificar os princípios inventivos lá na matriz do Altshuler. Então, naquela matriz 39 por 39, parâmetros prejudicados versus parâmetros a melhorar. Neste caso, o time considerou parâmetro a melhorar. Usou o parâmetro número 30, que são fatores prejudiciais externos atuando no objeto, que é o combustível entrando onde não deveria. E o parâmetro prejudicado foi considerado o volume do objeto móvel, que é o inchamento da parte plástica, daquela carcaça plástica. Então aqui ficou a linha 30 com a coluna 7. Quando vamos lá na matriz completa e localizamos a linha 30 e a coluna 7, no cruzamento delas, os princípios inventivos que aparecem, então aquelas dicas para a gente resolver o problema, são os princípios inventivos, que são as soluções universais, número 22, 23, 37 e 35. Aí o time passou para a etapa 5, que é a lista de soluções universais pelos princípios inventivos. Eles avaliaram os 4, né? Então nós tínhamos aqui nessa linha 30 com a coluna 7, tem 4 princípios inventivos. Avaliando os 4 princípios inventivos, o time identificou que do princípio 22 tinha lá o texto: converta o mal em benefício, transformar prejuízo em lucro. E uma subdivisão que o time achou interessante era: remova um fator prejudicial combinando-o com outro fator prejudicial. Do princípio inventivo número 37, que é expansão térmica, mudança relativa, no desdobramento A, está lá: faça uso da expansão ou contração térmica do material. Então, aqui ele começa já a dar algumas dicas no sentido de falar: bom, se você tem uma deformação, aproveite esta deformação.
ou aproveite esta expansão ou contração, né, as deformações. E aqui, remover um fator prejudicial combinando com outro fator prejudicial. Com base nestas dicas, podemos assim dizer, o time que trabalhou com este caso passou para a etapa 6 e aí foi, com base naquelas dicas ou em soluções universais, usando criatividade, gerar conceitos que resolvam este problema. Então a solução, com base no TRIZ, foi sobreinjetar um material intermediário entre a carcaça e terminais, com um coeficiente de expansão térmico compatível para poder absorver aquilo que acontecia e resistente ao combustível. Então, mesmo deformando a parte plástica, esta peça, este material intermediário, conseguia fazer o papel de vedação. E também foi pensado em colocar um aditivo no interior deste conector que neutralize quimicamente o combustível. E esses materiais tinham um custo bem mais baixo do que mudar o material dos terminais do contato aí deste conector. Então, chamando a atenção do seguinte, aqui na matriz do TRIZ, ou partindo da matriz dos 39 parâmetros, linhas e colunas, e chegando nesses princípios inventivos, isto aqui vai funcionar como dicas ou até como disparar um brainstorm para o time que, juntando com o conhecimento que eles têm e o conhecimento do problema que está acontecendo, ou do contato do problema que está acontecendo, eles conseguem criar algo diferente. Então, eu chamo a atenção aqui o seguinte, isto aqui não está escrito lá na matriz do TRIZ. Então, não foi o TRIZ que falou isso, foi o time, com base nestas dicas que saíram daqui, desta análise, o time é que foi, usando a sua criatividade, gerando novos conceitos. É por isso que o TRIZ é considerado uma ferramenta de criatividade. Não é ela que vai resolver sozinha nossos problemas, mas ela vai ajudar as pessoas, vai ajudar os times a pensar de outra forma, a pensar um pouco fora da caixa. Então isto ajuda bastante criatividade, inovação e coisas desse tipo. E aí, também, com o passar do tempo, o TRIZ, essa teoria da resolução de problemas inventivos, começou a ter uma ligação, uma correlação forte com outras ferramentas, com outras metodologias, e as principais que a gente tem visto por aí é uma ligação entre o TRIZ e o QFD, que é o desdobramento da função qualidade, ou seja, no QFD, quando temos que fazer o desdobramento da voz do cliente em dados técnicos do nosso produto, o TRIZ pode nos ajudar bastante. Também na outra ferramenta chamada DFMA, que é o Projeto para Fabricação e Montagem, onde o foco vai ser reduzir o número de componentes de um produto, garantindo as mesmas funções, né? Mantendo o produto robusto. Também o TRIZ vai nos ajudar a resolver problemas com foco no DFMA. Então, tanto para a Casa da Qualidade quanto para os projetos para fabricação e montagem, o TRIZ acaba sendo muito útil para nos auxiliar a melhorar ou a procurar novos conceitos de produtos que não tenham esses problemas ou que não tenham esses chamados conflitos técnicos, né, que a gente vê aí muitas vezes no nosso dia a dia. Então, o TRIZ basicamente é isso, logicamente de uma forma aqui resumida, uma forma simplificada. O TRIZ basicamente é isso, é considerado uma ferramenta de criatividade bem forte. Ela vai ajudar as engenharias ou os engenheiros de desenvolvimento de produto
a buscar, a procurar novos conceitos de produto que são melhores no sentido de evitar falhas, de evitar problemas ou evitar esses chamados conflitos técnicos. Então essa é a ferramenta chamada TRIZ, que é a solução de problemas inventivos. Uma ferramenta aí muito forte e no Brasil pouco usada. Então fica aí a dica para vocês usarem.